Amém, gente? Quem tem a Bíblia, abra comigo aí, Provérbios de Salomão, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, versículo 30. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. A boa notícia fortalece os ossos. Mas olha que coisa. Provérbios ainda, capítulo 17, versículo 22. Olha o que está escrito. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido, as más notícias, seca até os ossos. Olha a diferença dos dois. Enquanto a má notícia, o espírito fica abatido, vou te mostrar isso já, porque recebe, também uma das razões, porque recebe más notícias. A má notícia abate o espírito, e o espírito abatido seca os ossos. Agora, a boa notícia fortalece os ossos. E quando fala dos ossos na Bíblia, se fala de um edifício. Imagine que Deus nos criou como um edifício, né? Quando você constrói um prédio, uma casa, existe ali escondido entre as paredes, a pintura, existe a estrutura, né? A estrutura é como os ossos do corpo, é o que nos mantém de pé, né? Então você pega um edifício de concreto armado, os pilares de concreto, os ferros que estão ali, são como os ossos do corpo, é o que mantém aquela estrutura em pé. Veja, por exemplo, o vale de ossos secos. Um exército inteiro jogado no chão, porque os ossos estavam secos, aliás, sequíssimos. E a Bíblia diz aqui que as más notícias secam até os ossos. Imagine que uma pessoa que ela é bombardeada constantemente por más notícias, a exemplo do vale de ossos secos, ela é jogada no chão. Olha o que as más notícias produzem na vida de uma pessoa: medo, pânico, pavor, angústia, dores como de parto. É comum você ver pessoas deprimidas, sentindo dores físicas, de cabeça, na coluna, no corpo todo, fraqueza, tremor. As más notícias produzem incredulidade, apodrecem os ossos, levam a pessoa a tristeza, ansiedade e raiva. Diga assim comigo, está amarrado. Só que veja, mesmo sabendo isso, algumas pessoas estão viciadas em consumir más notícias. Só consomem más notícias diariamente. Já acordam pela manhã, já coloca lá no noticiário. E noticiário, irmão, é só má notícia. É ou não é? É só morte. Parece que eles passam a noite procurando desgraça para poder apresentar na manhã. E aí você fica já cedo consumindo aquelas más notícias. Você lembra na pandemia? Como todos esses sintomas aí, quanta gente desenvolveu na pandemia? Porque ficavam dentro de casa só assistindo televisão. E ali só recebendo más notícias. Hoje morreu 1.000, hoje morreu 10.000, ontem morreu mais 50.000, e já estamos chegando em 500.000, e só morte, se espremesse pingava sangue. Só faltava o jornalista falar assim: hoje morreu você. Aí a pessoa, eu morri. Não, só faltava falar isso, porque era só morte. As más notícias produzem fraqueza. Por que existem muitas pessoas fracas?
porque elas vivem recebendo, são recebedoras de más notícias. E deixa eu te falar uma coisa, são transmissoras de más notícias. Uma vez que você transmite as más notícias, você está se alimentando delas e também alimentando alguém com más notícias. É preciso entender que há poder nas suas palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então toma cuidado com as notícias, com as palavras, com as coisas que você verbaliza. Toma cuidado com as coisas que você fala, porque as más notícias apodrecem os ossos. Agora olha o contrário, a boa notícia. A boa notícia, ela produz pelo menos essas 4 coisas. Primeiro, a boa notícia destrói a má notícia. Uma pessoa que está dominada pelas más notícias, quando vem alguém e libera uma boa notícia para ela, aquela má notícia cai por terra. Lembra o que aconteceu com Jairo? Jesus estava indo na casa de Jairo. Aí alguém falou assim: Jairo, não incomode mais Jesus, porque a sua filha já morreu. Mas Jesus destrói aquela má notícia com uma boa notícia. Ele diz: Jairo, não tenha medo, creia somente, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Sabe o que Deus quer fazer? Destruir todas as más notícias que você vem recebendo há um tempo. Algumas pessoas aqui vêm recebendo, vêm sendo bombardeadas com más notícias, mas Deus quer destruir nessa noite toda e qualquer má notícia que o inferno tem lançado contra a sua vida. Segundo, a boa notícia, ela tem o poder de curar a depressão. É impressionante. Já foi feito uma análise científica no cérebro de pessoas que estão recebendo notícias boas. Uma pessoa que recebe uma boa notícia, o cérebro dela produz os hormônios da felicidade. É como se ela tivesse feito exercício físico, é como se ela tivesse comido um chocolate. O que age dentro da pessoa que recebe uma boa notícia é muito forte. E Deus está dizendo assim: eu quero liberar para você notícias boas ao longo desse mês. Porque Deus quer ver você feliz. Deus quer que você seja curado, liberto, livre de toda e qualquer depressão. Porque quem olha você, às vezes vê você sorrindo, vê você alegre. Aqui, irmãos, hoje na igreja, só tem gente bonita. Só tem gente bonita. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha que bonita que essa pessoa que está pertinho de você aí. Você quer ver o poder da semeadura? Você quer ver o poder da semente? Você vai colher agora uma semente que você vai plantar, quer ver? Planta um sorriso na vida de quem está do seu lado aí, ó. Dá um sorriso para ela. Você colheu de volta um sorriso? Sim ou não? Ó, só tem gente bonita aqui hoje. Só que tem uma coisa: quem vê cara não vê coração. Todo mundo que vê você vê a pessoa mais feliz do mundo, mais bonita, mais alegre, sorridente, simpática. Mas aqui dentro de você é só você e Deus. O coração do homem é terra que só Deus conhece. Talvez aí dentro do seu coração você está passando por coisas difíceis. Por quê? Você vinha sendo bombardeado por más notícias. Você vai, a partir de hoje, se blindar das más notícias. Se blindar. Não seja um consumidor de más notícias. Não seja. Seja um consumidor de boas notícias. E quando vem alguém com notícia ruim para você, se for algo que você pode evitar, evite. Evite. Se for algo que depende da sua aprovação, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua família, algo que você tem que saber, é claro, você vai receber aquela notícia e você vai colocar no altar, vai colocar na mão de Deus, Deus vai agir na sua vida. Mas se é algo que você pode fala assim: isso aqui não vai mudar nada, nem quero saber disso. Não seja um consumidor de más notícias. Mas se aí dentro do coração você tem andado deprimido, triste, por conta das notícias que vinham chegando,
Deus vai liberar uma boa notícia esse mês de junho, que vai trazer cura para a sua alma, que vai trazer alegria para o seu coração. Olha só, a boa notícia, ela traz de volta a alegria. A boa notícia, ela pega o homem que estava lá no vale dos ossos secos e ela reconstrói o homem novamente. E é isso que eu quero crer. Deus está levantando muitas pessoas nesse mês de junho, porque as boas notícias, elas vão chegar. Amém, gente? Ó, Jesus, ele chegou na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Lázaro já estava morto. Jesus sabia da morte de Lázaro. Mas quando ele chega naquela região, em Betânia, a Bíblia diz que Marta e Maria choravam muito. E falavam para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. E bombardeando Jesus com aquela tristeza, bombardeando Jesus com aquele luto, bombardeando Jesus com aquelas notícias ruins. A Bíblia faz questão de relatar, o menor versículo da Bíblia é João 11:35, que Jesus chorou, olhando para aquele cenário de luto, olhando para aquela tristeza. Jesus também chorou. Mas olha o que Jesus faz, aqui é o ensinamento dele. Em meio àquela tristeza, em meio àquele luto, em meio àquelas notícias ruins, Jesus olhou para o céu. E quando Jesus olhou para o céu, ele disse assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Naquele momento as coisas mudaram. Quando você está num ambiente de luto, de tristeza, de dor, de sofrimento, olhe para o céu. Não olhe para o problema, olhe para o céu, olhe para o alto. Está escrito na Bíblia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Olha para o céu. Pastor, eu vejo problema para tudo quanto é lado. Então olha para o céu. Amém, gente? Lembra, eu falei na escola de vencedores na segunda-feira passada, né? Que Deus mandou construir a arca de Noé. Mandou Noé construir a arca. E Deus mandou pôr uma única janela na arca. E essa janela era no alto da arca. Para que Noé não fosse tentado a olhar pelas janelas laterais e ver o dilúvio. O único lugar que dava para Noé olhar era para cima. Sabe o que Deus está falando para nós? Olha para cima, meu irmão. Olha para o céu. Olha para o alto. A palavra de Deus diz em Isaías 61:1: descerá sobre vós o Espírito Santo, e Ele lhe dará poder de pregar o quê? Boas notícias. Deus está liberando o poder de você pregar boas notícias, meu irmão. Aonde você chegar, você vai levar boas notícias. Aonde você será a boa notícia. Quando você entrar em algum lugar, as pessoas vão falar assim: ó, chegou uma boa notícia aí. Porque você vai estar impregnado das boas notícias. Quem crê nisso, diga: eu creio. A palavra de Deus diz que quando Josué, Caleb e mais 10 espias chegaram na terra prometida, eles não conseguiram, 10 espias pelo menos, não conseguiram ver coisas boas. Então trouxeram más notícias para o povo. Veja, haviam 2 milhões de hebreus no deserto, esperando o relatório dos 12. E qual foi o relatório de 10 pelo menos? Aquela terra já tem dono. Lá só tem gigante. Nós devemos voltar para o Egito. Porque se a gente entrar na terra prometida, nós seremos devorados como gafanhotos. Tem gente, irmão, que vê a bênção, que vê a promessa, que vê o milagre, mas mesmo assim só consegue ver problema. Tudo que Deus prometeu para você vai acontecer, mas existem lutas a serem travadas. A Bíblia diz isso: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas Jesus conclui dizendo assim: mas eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Você não pode parar de lutar, você não pode retroceder.
Agora, sempre haverão espias como esses. Um dos devocionais está escrito exatamente isso. Sempre haverão espias como esses, dizendo: a terra já tem dono, o inimigo é muito grande, nós somos pequenos perto dele. Aí, dominados por aquela má notícia, 2 milhões de hebreus começaram a chorar, se jogaram no chão, jogaram terra sobre a cabeça, rasgaram as vestes, falaram: Deus mentiu para nós, Deus nos enganou. Então se levanta dos 12, 2, porque em meio de muitas pessoas, a maioria, irmãos, não é o portador da boa notícia. O portador da boa notícia é a minoria. Eram 12, 10 más notícias, mas 2 se levantou, e os 2 falou assim: para de chorar, para de chorar, para de lamentar, para de gemer, porque tudo que Deus quer fazer na sua vida depende de um passo de fé seu. Josué, Caleb, eles dão um grito, né? Eia! Você lembra quando a gente, não sei, quem já andou de cavalo aí? Levanta a mão aqui. Já andou, William? Vem aqui, William, faça favor, filho. Vem aqui, William. Não, porque tem bastante que nunca andou de cavalo, só para a gente mostrar para o seu irmão como é. Ô William, faça favor, filho. Tá bonito, viu, William? William, monta no cavalo aí, William. O duro é que a gente monta assim mesmo no cavalo, né? Isso mostra que a gente está fora de forma. Segura na rédea do cavalo aí. O que tem que fazer para o cavalo parar? Falar o que para ele? Eia! Aí o cavalo... porque é isso que Josué e Caleb falou assim para o povo: para de chorar, gente! Para de lamentar, para de gemer! Aí eles dão um grito assim: tenham ânimo! Porque a raiz da palavra ânimo, você vai ver, ela tem a ver com, tanto no hebraico como no grego, Deus dentro de mim. Quando eles diziam assim: tende bom ânimo, tenha Deus dentro de você. Porque quem tem Deus dentro de si, irmão, vence qualquer coisa. Josué falou assim, Caleb, os 2 disseram: ânimo, tenha Deus dentro de vocês, porque Deus já tirou a força do inimigo, e nós vamos devorá-lo como pão na nossa boca. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não tenha medo do tamanho do problema, não tenha medo da dimensão do que você está enfrentando. Deus é maior do que o seu problema, Deus é maior do que a sua dificuldade, Deus é poderoso para fazer você romper contra isso tudo. Não há doença, não há problema, não há ferrolho, não há porta fechada, não há nada que possa impedir a mão de Deus de agir na sua vida. Josué estava falando assim para eles: não tenham medo, não tenham medo, levanta do chão, para de chorar. E aí eles foram levantando, aqueles que creram na palavra já foram se animando, aqueles que creram já foram se alinhando, porque tudo tem a ver com a nossa fé. Amém, gente? E você vê isso acontecer na vida de alguns homens de Deus, homens de oração, homens fervorosos. Você já leu a passagem que mostra o profeta Elias enfrentando 850 profetas de Baal e Azerá? Elias destruindo aquele império das trevas, Elias recebendo a mão de Deus sobre ele, e correndo do Monte Carmelo até o palácio de Acabe, a pé, e chegando primeiro, porque a mão de Deus estava sobre ele. Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, meu irmão, ainda que o fraco vence o forte, o pequeno vence o grande. Mas mesmo assim, quando ele recebeu uma má notícia, que era Jezabel dizendo assim: eu vou cortar a sua cabeça, eu vou pendurar a sua cabeça na praça para todo mundo ver. Quando ele recebeu essa má notícia, ele foi jogado no chão. Um dia, vencendo 850 profetas,
de Baal e Azerá. No outro dia, uma má notícia jogou ele no chão. Por isso que eu estou dizendo para você, não seja consumidor de más notícias. Você não pode impedir algumas de chegar, mas você pode impedir elas de entrar no seu coração. Amém, gente? Você não, eu falei já aqui, né? Você não tem como impedir uma ave, um passarinho, um pombo, né? Você está andando lá na praça José Bonifácio. Você vai ganhar uma grande bênção, você vai ter que ir lá no banco para sacar. Aí você chega lá na praça, está feliz porque, né, você está indo pegar um dinheiro a mais, né, que você não esperava. Aí o diabo usa um passarinho lá, né? E pum, cai aonde? Na cabeça. E para as irmãs, depois que acabou de fazer a chapinha ainda, depois que acabou de sair do salão, o salão é antigo, né, gente? Acabou de sair do salão, tá, cabelo bonito, o passarinho. Aí ela tem duas escolhas, né? Faz aquilo virar um creme, ou lava, mas ele desfaz o serviço que foi feito, né? Você tem como impedir isso de acontecer, gente? Não tem. Mas se esse mesmo passarinho quiser fazer um ninho na sua cabeça, aí você consegue impedir, não consegue? Aí você fala, não, aqui não. Já está sem cabelo. Aqui não. As más notícias são assim. Algumas você não consegue impedir de chegar, mas você consegue impedir elas de entrar aqui dentro. Você consegue impedir elas de dominar você. Como eu faço isso? Começa a se encher das boas notícias. Pastor, aonde eu acho as melhores notícias? Em que jornal? Jornal nenhum. Você acha aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui dentro tem as melhores notícias para você e sua família. Aqui dentro tem as melhores notícias para você e sua casa. Aqui dentro tem as bênçãos, mais de 8.000 promessas para você e sua família. Amém, gente? Aí quando ele estava no chão, caído, prostrado, derrubado, Deus vai destruir a má notícia enviando um anjo, dizendo assim: Elias, a sua jornada não acaba aqui, Elias. Ele estava lá no chão, falando assim: eu quero morrer, não tem nada para mim mais, acabou. E Deus vem falar para ele assim: eu tenho uma notícia para dar para você, Elias. A sua jornada não acaba aqui. O que você tem é muito grande, longa será a sua caminhada. Elias ainda não conhecia Eliseu. Elias ainda tinha que consagrar alguns reis. Elias ainda ia ver o Jordão abrindo diante dele. Tinha muita coisa para acontecer. Deixa eu dizer para você aqui, minha irmã, meu irmão, a sua jornada não acaba aqui. O que Deus tem para você e sua família é muito grande. Se você já leu o livro de Jó, você sabe que quando Jó passou a maior dificuldade da vida dele, as notícias ruins vieram tudo uma vez só. Os sabeus chegaram e disseram assim: ó, seus bois, suas jumentas foram roubados, seus servos foram mortos. O fogo do céu matou suas ovelhas e seus servos. Os caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Uma ventania derrubou a casa onde estavam seus filhos e os mataram. Só notícia ruim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Jó foi jogado no chão. Muitos diziam que Jó nunca mais ia se levantar. Mas aí Deus levantou um profeta, o profeta Eliú. E o profeta Eliú chegou e falou assim: Jó, eu tenho uma notícia para te dar. Deus é maior que os seus problemas. O que você está passando agora não é nada perto do que Deus vai fazer na sua vida. Os 10 filhos mortos, Deus devolveu para Jó no céu. Deus falou assim: Jó, está aqui os 10, eu guardei, você não perdeu. Estavam comigo até aqui. Deus deu mais 10 para ele em vida. Deus deu o dobro de tudo que antes ele possuía. Deus fez ele ficar rico novamente. Jó 42:2 diz assim, depois que Jó ouviu essa palavra aí, Deus é maior que os seus problemas, Jó fez uma oração. Sabe qual foi a oração? Jó disse assim: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, meu irmão. Pastor, mas as notícias ruins estão à minha volta. Mas Deus é maior do que o seu problema. Deus vai te dar força para romper, para vencer isso tudo. Quem crê nisso, diga: eu creio. Deixa eu terminar aqui. A Bíblia diz que no tempo de Joquebede veio uma notícia. O faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. Quando uma mulher gerasse um menino, ela tinha que entregar o menino para faraó, para o soldado. E os soldados jogavam no rio Nilo. Joquebede nessa época engravidou. E quando nasceu era menino. E ela falou assim: eu não vou abrir mão. Não vou desistir. Não vou dar para faraó. Então ela guarda aquela criança até o 3º mês. Ela amamenta. Ela esconde. Porque tem bênção, irmão, que você tem que esconder. E na hora certa, quando ela cresce, você mostra. Chegou uma hora que o menino cresceu, não dava mais para esconder. Então ela construiu um cesto, betumou por fora, por dentro, colocou Moisés. E aqui está um segredo. Ela vai até o rio Nilo, porque o que a Joquebede pensou? Ela estava na região de Gósen, no que é hoje a cidade dos mortos. Aquela região é no Baixo Egito. Dali, o rio Nilo já vai para fora do Egito. Então o que ela pensa? Eu coloco o cestinho aqui e a correnteza vai levar para fora do Egito. E alguém lá para fora do Egito, que não sabe esse negócio que tem que jogar para o crocodilo, alguém vai achar a criança. Essa era a ideia dela. Porque a correnteza vinha descendo do Alto Egito, passava pelo palácio de Faraó, pelas casas de banho, onde as filhas de Faraó e o próprio Faraó se banhavam, e depois que passava por esses lugares, aí chegava a água aqui, onde moravam os escravos, e daqui para fora do Egito. Estratégia de Faraó para que os escravos não sujassem a água que ele ia se banhar. Então os últimos a aproveitarem a água eram os escravos, dali para fora do Egito. Cabeça dela: eu ponho no cesto, vai para fora do Egito. E alguém acha que Deus livre de virar o cesto, que Deus livre de alguma coisa acontecer. Foi a fé dela. Só que Deus tem sempre mais para você do que você imagina. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Quando ela coloca o cestinho contra a correnteza, contra a lógica, contra a física, o cesto não segue a correnteza. O cesto sobe contra a correnteza. É como se tivesse um motorzinho ali no cesto. E na verdade esse motor é o próprio Deus, né? O cestinho vai subindo, a correnteza vai levando. Tudo que estava no rio vai indo embora. Mas o cestinho vai subindo, e o cestinho vai subindo, e o cestinho vai subindo. Até que ele encalha aonde a filha de Faraó se banhava. Essa mulher sonhava em ser mãe. Essa mulher amava criança. E quando ela acha Moisés, ela fala assim: isso aqui é um presente. No caso dela, que não conhecia Deus, ela disse: presente dos deuses. Mas na verdade já era o próprio Deus cuidando de Moisés, cuidando de Joquebede. Miriam, que foi seguindo o cestinho, viu a filha de Faraó pegando Moisés. E a filha de Faraó percebeu que era um hebreu, porque ela disse: esse menino deve ser dos hebreus. Mas vai chamar Moisés, porque foi tirado das águas. Aí ela começa a conversar com a serva dela. Ela diz assim: como é que vai dar de mamar para esse menino? Como é que vai dar para esse menino o leite? Aí a Joquebede, ela fala assim: senhora, eu conheço a Miriam, filha da Joquebede, irmã de Moisés, que estava ali seguindo, falou assim: senhora, eu conheço uma mulher que está amamentando, e ela pode cuidar do menino.
Quem é? Joquebede. Manda chamar. Aí quando batem na porta da Joquebede, vem a melhor notícia que ela podia receber. A Miriam diz assim: mãe, acharam o menino, mãe. Ele está são e salvo. Está nos braços da princesa do Egito. Ninguém vai tocar nele. Tem mais, mãe. Você vai cuidar dele a partir de agora. E ainda vai receber um salário para isso. Você acredita nisso? A princesa pagou um salário para Joquebede cuidar de Moisés. É Deus que faz, não é, gente? Mas veja, alguns momentos na sua vida, e eu termino aqui a mensagem, você precisa ter a fé da Joquebede, de pegar os seus projetos, pegar os seus sonhos e colocar nas mãos de Deus. Confiar que Deus vai cuidar. Ela falou: eu não posso cuidar de Moisés, aqui o soldado vai matar, então eu vou pôr no Nilo e Deus vai cuidar. Deus cuidou e fez mais do que ela imaginava. Deus vai fazer mais do que você imagina. A sua bênção vai subir contra a correnteza. A sua bênção vai subir contra qualquer probabilidade humana. Você crê nisso? Se coloque em pé em nome de Jesus.